Tell me how long you've been in the United States for. Tô aqui falando inglês. Eu falei com ela que eu ia falar português. Aí, vamos lá. Ok. Quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos? Então, esse ano vai completar 10 anos. 10 anos. Ok. E como você chegou aqui nos Estados Unidos? Me conta a história. Então, eu cheguei aqui... Bom, tem que começar um pouquinho antes disso, né? A minha irmã, ela veio para os Estados Unidos em 1999. E aí, minha história com os Estados Unidos começou em 2000. Né? Eu vim para visitá-la. Eu voltei... Aí eu vim de novo em 2003, passei um pouquinho mais, voltei. Depois eu voltei em 2009. Aí fiquei um pouquinho mais, voltei. Quando foi em 2012, eu vim passar o Natal com a família toda. E o meu filho, que era o último que não tinha vindo ainda, veio minha irmã, depois veio minha filha, depois veio meu filho. Aí, em 2012, o Natal foi aqui e eu senti assim, né? Tá faltando eu. E quando foi em 2013, eu vim para falar, deixa eu ver como é que é. Ainda vim como turista, naquele ainda incerteza um pouco. Mas aí, logo em seguida, eu falei, não, eu vou mudar meu visto. Mudei o meu visto para estudante, tudo certinho. Estudei accounting, contabilidade. E aí, depois de estudar contabilidade, a minha filha já era cidadã, aplicou para mim. Aí você já sabe como é que fica a história, né? Uhum. Aí depois desse curso de contabilidade, eu justamente comecei a trabalhar para a empresa na área de contabilidade, taxas, né? Que é imposto de renda aqui nos Estados Unidos. E aí... Logo em seguida, assim, uma coisa muito interessante aconteceu. Para mim, eu ainda estava trabalhando numa empresa de taxas aqui, grande. E uma brasileira, na verdade, ela me pediu ajuda porque ela submeteu isso e eu não sei nem como é que ela me achou, mas ela me achou. E aí eu não podia me sentir tolhida, porque eu estava trabalhando nessa empresa grande, taxas, e eu não podia realmente. E eu falei, as pessoas precisam de ajuda. Né? Esse foi o primeiro sentimento. E aí eu comecei a abrir minha empresa. Apesar que eu abri em 2016, a empresa só realmente eu consegui ter a primeira tax season, né, a época de taxas, em 2017. Porque o primeiro ano foi para organizar, pegar licença, aquele negócio todo. E fiz alguns trabalhinhos de já contabilidade e tal, mas mais 2016 eu diria que foi um ano de organização. Né? E olha que eu já arrumei a história, já fui embora, né? De perguntar, antes você chegou aqui, antes você chegou a viver aqui, morar aqui, você sempre queria viver aqui? Você tinha uma visão, um sonho de estar aqui? Ou só aconteceu assim? Aconteceu. Na verdade, eu não tinha esse sonho, tanto é que foi idas e vindas. Eu vinha para passear, para visitar minha irmã mais no início, né, Cláudia. E aí, o que aconteceu? Eu, toda vez que vinha, o inglês falava assim, meu Deus, não. Eu ficava muito feliz quando eu chegava no Brasil e eu falava português. Uhum. Ai, cheguei no Brasil. Uhum. Então, não era bem assim um sonho de ficar, mas quando eu vi todo mundo veio... E eu fiquei lá, aí meu coração veio pra cá, né? Então, aí, em 2013, é que eu senti a vontade... Depois, mesmo assim, que eu fiz eu já estava aqui. Aí foi batendo a vontade de ficar. E você veio para qual parte para visitar? San Diego? San Diego. E outras partes já visitou também? Agora sim, né? Mas, na época, eu vinha... diretamente para San Diego. Você chegou certo. Essa aqui é muitos brasileiros chegam para San Diego e também tem outra parte grande que vai para Miami, né? Flórida. Eu não conheci Miami. Já foi para Miami? Miami exatamente não. Eu conheço Orlando. Ok. Mas eu fui também porque a minha filha na época foi trabalhar lá e eu tenho que visitar, né? O negócio é, eu vou visitar. Então eu fui a Orlando visitar, mas não
Miami, não. E como você achou a comida aqui? Qual a sua comida preferida quando você chegou aqui? Como você achou? Você gostou? Você conseguiu? Porque às vezes é difícil acostumar um novo dieta. Na verdade, assim, eu sou de Minas, né? Eu sou de Belo Horizonte. Então, assim, comida mineira no Brasil, quem conhece já vai te falar assim, é quase insubstituível. E aqui, eu acho que porque aqui tem uma diversidade de culturas. Então, qualquer comida dos Estados Unidos é o quê? Hambúrguer? Né? Com French fries? A gente não tem de nacional, né? Apesar que eu adoro French fries, né? A batata frita. Então, se você me perguntar a minha preferida comida daqui, acho que seria batata frita. Boa. A gente não tem uma comida nacional e às vezes o problema da comida aqui é que tem muitas opções. Isso. É demais. Mas no Brasil sempre tem, é mais simples, mas você sabe que, né, você vai para... Eu sinto muita falta de comida de quilo a quilo, né, porque você pode pegar à vontade, escolher. Aqui não tem muito isso. Não. E muito aqui tem muita coisa gordurosa, grande, né, tem de muita cultura também, então às vezes você não sabe exatamente o que pegar. Eu também caio nisso, fica difícil de... Mas quando eu estava no Brasil, foi muito fácil de achar um prato feito, arroz, feijão e carne, né? Mas aqui quase nem tem isso. Aqui tem alguns restaurantes brasileiros. Brasileiros, né? Exatamente. Às vezes eu vou, então assim, tem as opções, né? E qual música brasileira você gosta de escutar? Nossa, assim, eu sou super eclética, mas MPB, né? Alguns artistas, eu sou péssima com o nome de artista. MPB é o nome de artista? MPB é uma linha de música, digamos assim, música popular brasileira. Ah, tá. Mas aí você tem Marisa Monte, você tem Gonzaguinha, você vai ter Lulu Santos, né? Você tem um monte de artistas nessa linha. Então, a minha preferida, mas eu gosto de muita coisa. Quem morou em Recife gosta de forró, né? Quem morou eu morei muito tempo em Recife, então fiquei muito eclética. Uma das coisas que eu amei mais quando eu estava no Brasil era a música. Eu tô sempre achando uma coisa nova que eu amo, que gosto. Mesmo para quem não conhece português ou a cultura, tem como adorar a música do Brasil. Esses dias eu estou ainda achando bandas e músicas que gosto, mais pop mesmo. Uma banda se chama Lagum, outro Gilson, outro aquele Jovem Dionísio. Tem muita coisa aí. Aí tem os antigos que adorei. A gente tocou no nosso casamento até Djavan. Eu achei Djavan, aquela música Samurai. Muito boa. Muito bom. Muito boa. Samurai é muito boa. É muito bom. Ele fez música com Ray Charles e Seu Jorge. Muito músico brasileiro aqui, é muito ótimo. E você está ainda escutando música brasileira ou você escuta música americana também? Você escuta rádio aqui ou não muito? Eu escuto Shopify. Spotify. Shopify é na minha área, eu já tô né? Spotify, também. Exatamente. Então, eu tenho meus canais lá, né? Montei minhas listas lá. E eu tenho a lista americana e tenho a do Brasil, né? Eu gosto das duas. Eu também. Eu acho que o problema com o Spotify é que você monta uma lista, aí fica tocando as mesmas, né? Mas tem uma sugestão lá embaixo, ele sugere, né? Sim. Ele vai sugerindo. Então, de vez em quando eu vou lá para ver se tem alguma coisa interessante na mesma linha, assim. É assim que eu acho música legal, na verdade. Essas bandas que eu tava falando, eu achei aí. Então você se formou aqui nos Estados Unidos? Em contabilidade, sim. No Brasil, o meu background, digamos assim, é análise de sistemas, ou seja, informática. Ok. Né? Eu sou bachelor lá no Brasil, de ciência da computação, né? E aqui, como eu tive que vir estudar, eu não queria estudar a mesma coisa que eu já sabia. Então,
eu fiz uma opção por estudar contabilidade. Sem falar que eu já tinha, lá no Brasil, construído o sistema de contabilidade. Então, ficou mais fácil para mim partir para essa área. Mas foi assim, ocasional. Não foi nada que eu programei, agora eu quero aprender contabilidade. Não, porque você sabe, quando a gente vem para cá, se você quer ficar legal, então você vai fazer o quê? Você vai fazer... Como eu pedi a mudança para o visto de estudante, eu tive que fazer uma opção para estudar alguma coisa. Então, a minha opção foi a contabilidade. Mas como você escolheu isso, a contabilidade, de todas as coisas? Por favor, não ria. No menu, assim, ó, deixa eu ver. Não! O primeiro. Você nem chegou a B. Basquetebol. Okay. Não, ok. Eu já vi, gostei. Tá. Acho que accounting, acho que vai ser bom pra mim, desse jeito. Eu acho que você logo entendeu que já tinha pessoas precisando disso, né? Não. Na época, não. Na época foi uma escolha puramente interessante. Tá aqui na opção, era interessante. Eu associei que eu já tinha um conhecimento de quando eu fazia sistemas. Então, eu falei, tá bom pra mim essa opção aqui. E era um bachelor's que você ganhou? Não, na verdade, quando eu comecei a fazer accounting, eu fiz um certificate. Porque você aproveita o bachelor's que você já tem no Brasil. Então, a licença que você pegou, você é CPA? Não. Agora? Ok, você faz o... Accountant. Accountant, ok. É um certificate em accounting. Então, você... Então, tem uma licença que chama-se Certified Public Accountant, and then there's also, também tem... Eu sei, muito difícil de atingir, né? Na verdade, você tem que passar nos exames, né? São 4 exames que você faz para você ser um Certified Public Accountant. E qual a diferença entre isso e o que você faz? Na prática, nenhuma. A diferença é a licença, né? Se você é um CPA, um Certified Public Account, você passou nesses 4 testes, então você pode advertir que você é um CPA. Se você não é, você estudou accounting e formou em accounting. Se você nem estudou accounting, você pode ter conhecimento só de ser um bookkeeper, né? Então, digamos... Mas na prática... Entre accounting e CPA, é basicamente a licença de CPA. E como foi estudar em inglês? Desafio, né? Desafio. Porque tudo em inglês. Tudo em inglês. Ninguém simpático porque você não fala inglês. Vou um pouco mais devagar para ela. Vou dar mais tempo para ela porque ela não fala muito bem, não, né? Não. Você estava lá com todo mundo. Sim. Lendo em inglês e tudo, né? Sim. E como foi? Difícil, desafio. Né? Eu diria desafio. Agora eu gosto, né? Desafios. Eu acho que eles te fazem crescer, né? E como qualquer desafio, olha, foi muito engraçado porque eu queria fazer inglês. Eu falei assim, é mais fácil, né? E quando eu fui fazer a prova para ver qual nível que estava, o professor falou, não, você vai fazer outra coisa. Não vai fazer inglês. Como assim? A prova de inglês? Inglês. Por quê? Porque eu pelo menos, como eu venho de um background de computação, você aprende o inglês escrito muito melhor do que eu falado, né? Então, e outra, que antes de eu vir para os Estados Unidos, eu trabalhava numa multinacional lá no Brasil, que era a Huawei, e dentro da organização, todos os e-mails já eram em inglês, então tem muita coisa que me ajudou nisso aí. Só que o inglês falado era muito diferente do inglês que você sabia, entendeu? Então, mesmo assim, estudar accounting aqui foi um desafio. Né? E foi um desafio que eu tive que vencer a língua e a matéria. Né? Mas foi e nas aulas você tinha que socializar e comunicar e interagir com os outros alunos, ou era mais particular, tipo, você vai lá, você vai para casa estudar, ou você tinha que interagir com os outros alunos muito? Tem que interagir. Até porque tem trabalhos em grupos, né? Tem que interagir. Fazia do jeito que dava, né?
É. E você chegou a um momento de quase desistir? Não. Ou você era sempre um desafio que você sabia que ia? Não era opção desistir, não. Né? Tinha coisas mais importantes do que realmente o accounting ali. Era o que tinha para fazer. Então, você vai fazer. E o que te motivou para ficar continuando mesmo? Quais são os motivos maiores na época? Família. Família. Né? Tá aqui perto da família. Acho que isso era um grande motivo para mim. Esse foi, digamos assim, o motivo inicial, né? Onde o seu coração tá, provavelmente você vai estar. Então, meu maior motivo, meu incentivo inicial, digamos que foi a minha família aqui. E fala para mim como foi para começar a empresa. E quando você começou você se formou e você podia ficar no trabalho, né, ganhando salário, mas você resolveu entrar mais risco e para começar a sua própria empresa, né? Exato. Então, a motivação veio daquela historinha que eu já te contei aqui, que foi uma brasileira que me pediu ajuda e eu não me sentia muito confortável dentro da empresa para estar ajudando as pessoas de fora. Então eu falei, eu vou colocar minha empresa. E no início é muito difícil, porque qualquer empresário, né, qualquer empreendedor que é pequeno, que não tem dinheiro, que, né, aí é difícil, realmente é muito difícil no início. Quando eu comecei a minha empresa, eu comecei dentro do apartamento de um quarto que eu morava, né, com a mesinha lá, computador. E a única coisa que eu acho assim, que foi muito positiva, é que eu sou muito organizada. É meu. Então, eu me organizei, né, e fui crescendo organicamente. Diria o seguinte para você. Então, foi muito difícil. O primeiro ano foi super devagar, né? E aí você pergunta, e pensou em desistir? Não pensei, é uma coisa que eu adoro fazer. Então você vai fazendo. Quando você vê, já acabou o ano, já começou o outro, entendeu? Você está envolvido, você está... As pessoas ali te procurando. Ai, me ajuda aqui, faz isso, como é que eu faço? Então você vai... Bom. E você já tinha seu primeiro cliente quando você começou? Não tinha. Você não tinha nenhum cliente, você fala, eu vou fazer um negócio. Bom, aí você tinha que procurar seu primeiro cliente, assim? Na verdade, o que aconteceu? Eu pensei, porque eu ainda estava trabalhando, mas eu comecei a me organizar para abrir empresa. E quando eu comecei a abrir, eu comecei a anunciar no Craigslist. Né? O OLX está aqui, para quem sabe, né? Então, eu comecei a anunciar no Craigslist e eu arrumei um cliente. Uau. De bookkeeping, na verdade. Brasileiros ou americanos? Não era brasileiro. Eles ainda são meu cliente. Eles são da Romênia, né? E eles são da Romênia e eles estavam precisando de alguém que ajudasse com o QuickBooks. E eu fui lá, ajudei e tal. E era só uma ajuda temporária, assim. Mas eu ajudei eles e tal. E aí, acho que com 1 mês ou 2, eles falaram, olha, você não quer ficar fazendo pra gente? Eu falei, tá, eu quero. E aí foi assim que começou. O primeiro cliente que eu arrumei foi de contabilidade e foi pelo Craigslist. Ótimo. E os próximos clientes, até tipo 10 clientes, como você arrumou? Mais para Craigslist? Não, aí depois começou uma mistura, porque eu fiz um anúncio no grupo lá do Facebook. De brasileiro? De brasileiro. Porque, na verdade, a minha motivação era de ajudar a comunidade, né? Então, porque na minha cabeça é o seguinte, o americano, ele sabe as coisas daqui. Viu? Que hoje eu já tirei um pouco dessa minha primeira impressão. Mas o que eu acreditava no início era o americano, ele sabe como é que são as regras, ele sabe como é que funciona. O brasileiro não, né? Coitado do brasileiro. Aí eu queria ajudar. E então eu comecei a anunciar no grupo do Facebook. E eu anunciei lá no grupo do Facebook e começou a vir 1, 2, 3. E aí um já falava pro outro.
E brasileiro, se você não sabe a cultura, eu acho que você sabe a cultura. Um já fala pro outro e vai falando e vai te indicando. Daqui a pouco eu não sabia nem de onde que eu estava vindo, sinceramente falando. É isso uma coisa que eu percebi sobre a comunidade brasileira. Os grupos que tem de Facebook de brasileiros, dá para achar tudo lá. E tudo, né? Você procura apartamento, você procura um surfboard, você procura trabalho, você procura uma conta de DoorDash, sei lá o quê, um monte de coisas estranhas você acha lá. E eu acho isso muito, muito legal, muito legal. Até como eu te conheci, eu postei no grupo, tem um empreendedor aqui que quer falar sobre como é chegar nos Estados Unidos e começar uma empresa. E vai lá todo mundo, Cristina, contabilidade, legal. Então eu fui lá e como eu te conheci. E realmente, eu acho isso um bom começo, porque muita gente não sabe onde começar. E a comunidade brasileira é sempre um lugar que você pode começar, eu acho. Sim, definitivamente. Você já teve alguma empresa ou negócio no Brasil também? Tem um pouco de experiência lá? Na verdade, mínima. Eu comecei, na verdade, uma empresa bem antes um pouco de eu decidir a vir para os Estados Unidos. Era uma empresa de treinamento com uma amiga lá. Mas justamente porque... De quê? De treinamento. De treinamento, aham. Mas como foi assim... A minha vida deu uma mudança, né? Com a vinda do meu filho em 2012 para cá. A minha cabeça ficou afetada, digamos assim. Então, eu não dei continuidade nisso. Antes de vir para cá, eu vendi para ela a minha parte. Então, assim, a minha experiência lá foi muito pequena, na verdade. O que você sabe sobre a diferença entre empreendedor lá e aqui? Bom, eu vou te falar mais na área que eu estou hoje, porque eu já sei algumas diferenças. E a primeira delas seria... Aqui nos Estados Unidos, eu diria para você que é bem mais fácil em alguns pontos. Por exemplo, se você é um pequeno empreendedor, como eu era no início, né? E você quer começar um negócio da sua casa, você pode, né? A não ser que o negócio não seja possível por conta do próprio negócio. Por exemplo, você vai colocar um restaurante, não vai ser da sua casa. Mas se você vai fazer uma consultoria, se você vai fazer, como eu, né, tenho uma empresa de contabilidade, se você vai fazer alguma coisa que você pode fazer da sua casa, não é mandatório que você tenha um lugar. Lá no Brasil não é assim. Lá no Brasil, para você colocar um empreendimento, uma empresa, você vai ter que ter um local separado. Isso já é um custo, né? Para o pequeno, para quem começa pequenininho. Então, isso é uma diferença. Segunda diferença que eu vejo hoje, no Brasil, é obrigado a você ter um contador na sua empresa. Obrigado, por lei. Aqui, não é obrigado. Só que as pessoas sofrem com isso. Quando eu for fazer imposto de renda, é que eu vejo, meu Deus, essa pessoa realmente precisa de ajuda. Então, ela sofre porque ela não tem os relatórios financeiros, né, adequados. Ela sofre porque, como ela não tem essa visão, ela não sabe tomar a decisão adequada. Então, ela sofre. Então, por um lado, é bom por conta do custo, mas é ruim para o negócio em si. Entende? Então, essa é outra diferença que eu vejo entre empreendimentos aqui e lá. E sobre a burocracia para começar uma empresa? A gente já ouviu falar muito sobre a burocracia do Brasil. No Brasil, as coisas, eu não diria são burocráticas, mas pior do que são burocráticas, são demoradas. São demoradas. Então, assim, por exemplo, lá, você contrata alguém para abrir a sua empresa, você espera, né? Aqui é mais rápido e aqui eu vejo outra dificuldade nessa área. Porque não tem um lugar que você fala assim, eu vou ali e vou abrir minha empresa toda correta, certa. Não. São vários locais, dependendo da atividade, você precisa de mais ou menos, mas são vários locais soltos que você realmente tem que saber o que você está fazendo. Porque senão, no final das contas,
você vai abrir uma empresa e ela não vai estar totalmente em compliance, ou seja, totalmente de acordo com a lei. E aí você começa a receber as surpresas depois, né? Multinha disso, multinha daquilo, né? Então, não é legal. Então, o melhor que tem aqui é quando você realmente contrata um profissional para ele te dar realmente assim, o passo a passo, fazer, ajeitar para você. Muito importante. Eu tenho um pouco de experiência com isso. Quando eu morava no Brasil, eu e minha esposa, a gente começou uma empresa de consertos de iPhones. Ok. E eu, pensando que fosse tudo tranquilo como que era aqui, né, eu comecei só de botar uns anúncios no OLX, igual como você fez no Craigslist. Aí eu comecei a fazer mais concertos. Aí depois eu falei, vou tentar formalizar isso na empresa. Aí eu fiquei chocado com tudo que tinha que fazer. Exato. Primeiro, eu acho que levou uns 13 meses. Isso que eu falei, senta e espera. Aí eu acho que era, nem sei quanto custou, mas foi muito, muito caro. Eu tinha que fazer, contratar contador. Né? Aí eu tinha que ter advogado para fazer isso e tinha que pagar outra pessoa para fazer isso. Era tipo 2.700 por mês só para ter o mínimo de regulação que tinha que fazer. Aí depois vinham os impostos. Aí, até hoje, eu acho que não entendi o português da moça que falou quanto que era os impostos. Porque ela falou que era 30% da renda de cima. Mas, para mim, a maioria das empresas gostariam de ter 30% de lucro. Então, como você vai tirar 30% da renda de cima e ainda falta pouco para lucrar? Aí, para mim, isso era mais como uma armadilha. Porque não existe como você fazer certo. Não existe. Então, em qualquer momento, o governo pode vir para mim e falar que não está fazendo certo. A gente vai, né, fechar você. Não existe como você tirar 30% da parte de cima, aí tem nada sobrando. Principalmente para microempreendedor, como era. Exato. Aí eu resolvi vender meu negócio e voltar para os Estados Unidos. Isso é outra diferença brutal. Aqui, se você vai pagar em cima do líquido. Lucro, né? Do lucro, isso. Do líquido. Do que sobra, né? Isso faz sentido. Lá não. Você... Até hoje é difícil acreditar. Difícil. Mas tem gente que faz, né? Não sei como, mas eu acho para quem faz, isso mostra o espírito guerreiro do brasileiro, né? Porque você tem que realmente quer aquilo. Sim. Então, eu acho muito, muito mágico isso para quem quer enfrentar isso e consegue. Então, você viveu na pele, né? A diferença que a gente está falando aqui. Exatamente. O problema maior não é a burocracia. Existe a burocracia, mas o problema maior para mim é o tempo. Você espera. E imposto, com certeza, né? Você é taxado. Quase na hora de fechar, mas eu queria te perguntar mais algumas coisas. Okay. Você tem alguma dica, alguma palavra para quem quer começar uma empresa, um brasileiro que quer começar, tem um sonho de vir para cá e começar uma empresa, negócio? Bom, para esse brasileiro que vai vir para cá, né, que está no Brasil, em outro lugar que vai vir para cá, a primeira coisa é saber as regras, né? Para você saber exatamente aonde que você está entrando, você tem que saber a regra do jogo. Então, primeiro se familiarizar como é que funciona, não só o sistema de imigração, como o sistema, né, da fiscal, né, que é da Receita Federal Americana, que é o IRS. Como é que funciona isso? Onde é que eu vou fazer? Qual é o meu plano? E se organizar. Então, para quem está lá no Brasil que quer vir, essa seria a minha dica. Se organize. Procure primeiro se informar. Conheça profissionais que tem vários, tanto na área de imigração quanto na área de fiscal. Saiba como é e o que você vai fazer. E como
como você acha que era... você acha que você tinha mais desafios como mulher, empreendedorismo mulher? Olha, eu acho que existe o estereótipo em algumas profissões entre mulher e homem. Na minha, eu não senti isso, tá? Eu nunca tive ninguém que falasse assim, eu não vou, mulher... Não, nunca tive isso. Mas eu sei que em algumas atividades elas existem, né? Dependendo da atividade. Então, você teria uma dica ou uma palavra diferente para mulheres e jovens que querem empreender mesmo sendo no país deles ou aqui? Olha, eu acho o seguinte, quando você vai empreender, indiferente se você é jovem, mulher, quem quer que seja, você tem que saber o seguinte, você vai empreender é separar você de um negócio, né? De alguma coisa que você está criando. Que muita gente mistura, né? Acha que a empresa é ela. E, na verdade, não é. Não é a pessoa, é alguma coisa separado. Então, lembra que você não é a pessoa, você não é a empresa, você é parte da empresa. E para essa empresa, para esse, né, seu baby ali crescer, e você tem que fazer o quê? Você tem que se organizar, você tem que planejar. E isso, a contabilidade, o planejamento tributário vai te ajudar para fazer isso. E o que mais que você tem que fazer? Você tem que lembrar que ajudar as pessoas ajuda você a crescer. Então, é lembrar que aquela empresa que você acha que é você, não é você, é uma coisa separada, que para aquilo crescer, você tem que se organizar, se planejar e lembrar que você está ali para ajudar. Essa é a minha dica para quem está começando. Ótimo. Cristina, muito obrigado. De nada. Foi muito ótimo. Essa foi a primeira de muitos que quero fazer uma conversa com empreendedores de brasileiros que quer começar uma empresa e entender a experiência e como era para chegar aqui. Então, muito obrigado. E eu vou estar em contato com sua empresa daqui a pouco, porque eu estou precisando. Tá joia. Ok, muito obrigado.